O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram, @FuzzMKT, e vamos dar um fuzz no seu negócio. Na Pepper Club, você encontra as melhores camisetas das lendas do rock, com envio para todo o Brasil. Vista sua paixão pelo rock. Pepper Club. 18º Conversas na Fronteira, especial hoje sobre cinema com Chico Botelho e Lissandro Torres. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Lissandro? Tudo bem, estamos aí. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. O Chico que teve essa ideia da gente fazer um podcast especial sobre cinema. E eu disse, tá, vamos fazer. A princípio seria sobre as locadoras. Depois a gente pensou melhor e disse, não, vamos fazer quando o Bino tiver, que ele já trabalhou numa locadora, e o Francisco, né, vai vir lá de Bento Gonçalves e vai participar aqui do Conversa na Fronteira. E aí hoje, o que se pensou em se falar? A princípio, né, de filme de terror. Dá bastante pano pra manga, né? É. Dá pra falar mais de 40 minutos, com certeza, sobre o filme de terror. O Ricardo, que filme de terror tu gosta, Ricardo? Pois é, a gente fica falando, ficamos só nós falando aqui, e tu nunca diz qual o filme de terror que tu gosta. Filme de terror que eu gosto, deixa eu dar uma pensada. Que atualmente eu sei que ele não tá vendo filme de terror. Eu gosto de um filme de terror que dá pano pra manga, que é o Drácula do Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, com o Gary Oldman, né? Ou seja, o cara que fez o Sid Vicious fez também o Drácula. Isso aí, esse nem tem o que falar, ou tem muita coisa que falar. O legal é, acho que falar alguma coisa, dá para remeter aí aos primórdios aí da adaptação cinematográfica do Drácula, né? Aquele com Bela Lugosi ali, né? Até porque esse filme tem algumas homenagens, né? E uma coisa interessante desse filme aí é que até então houve várias adaptações do Drácula, né? Mas nenhuma tinha seguido a estrutura do livro. No cinema, pelo menos. Na televisão, pode ser que... E isso é uma característica que tinha desses filmes que eram adaptados de clássicos do terror. Por exemplo, o Frankenstein, do James Whale. Sim. Ele não segue a estrutura do filme. Não segue. Tanto é que do livro. Não segue, né? Tanto é que no primeiro filme, o Frankenstein, que o Frankenstein não é o monstro, né? Sim. O Frankenstein é o doutor que faz o monstro, que ressuscita o monstro. Ele termina até meio mais ou menos redimido no final do filme. E aí no segundo filme que tem o que é a noiva do Frankenstein, que é melhor que o primeiro, né? Até aliás, esses dias eu fiz uma lista de melhores continuações, melhores filmes número 2, né? Esse é um deles. A Noiva do Frankenstein. A Noiva do Frankenstein é bem melhor que o Frankenstein primeiro, e também é do James Whale. Sim. Né? Aí ele pega um subenredo do livro, que é quando eles vão fazer, quando o monstro exige que o criador crie uma companheira para ele. Né? Daí então eles pegam e fazem o segundo filme. Né? Mas na verdade, mas isso não é, mas ele não segue a estrutura do filme, né? Do livro, digo. Sim. E as adaptações do Drácula também não seguem. Né? Então nem a do Bela Lugosi segue, porque como é que é o livro? Que aliás eu traduzi, né? Sim. O livro, ele é epistolar, né? Ele é uma série de cartas de vários personagens e recorte de jornal, e tem também diário de bordo do navio. Né? Do Deméter, né? Então na verdade é tudo contado pelos personagens. Né? E isso não tinha sido
Não tinha sido feito nenhuma vez, nenhuma outra adaptação. Né? É. E, na verdade, o Nosferatu do Murnau, né, ele teve um problema de direitos. Né? Eles não conseguiram os direitos do... Por isso o nome. Por isso o nome Nosferatu. Né? E o vampiro no filme do Murnau, ele se chama Conde Orloff, porque eles não puderam usar o nome Drácula. Né? E por que chama Nosferatu? Né? Hoje Nosferatu é uma palavra conhecida, mas na época não era um negócio que estava perdido no meio do livro lá. Né? Porque o Drácula ele foi inspirado nos relatos verdadeiros, né? Sim, esses relatos de fato existiam, né? Sobre a epidemia de vampiros que teve no leste da Europa, no século XVIII. E Nosferatu era uma das palavras que se usava no leste da Europa para significar o vampiro. Aí eles cataram a palavra ali no meio, porque não podia usar Drácula, né? E botaram o nome Nosferatu. Então, tanto esse quanto o do Werner Herzog não seguem a estrutura do livro. Aí, o do Drácula, o do Francis Ford Coppola, ele resolveu fazer seguindo. Embora tenha muitas diferenças em relação ao livro. Tem diferenças, por exemplo, no livro, não tem essa história da encarnação. Sim. Porque no filme ele quer ir para Londres... porque ele viu a foto da mina, e aí ele lembra da história, toda aquela história preguiça ali não tem no livro, né? E ele vai para Londres porque ele quer, tocar o terror lá. Quer tocar o terror em Londres, não é porque ele está indo atrás da mina, né, especificamente. Então aí no filme eles meio que tentaram transformar numa história de amor um pouco, que não é assim no livro. Não é assim no livro, né? Mas eles seguiram, que isso que eu achei, a primeira vez que eu vi o filme foi uma coisa que me impressionou assim. Duas coisas. Uma foi que eles tinham essa estrutura de cartas, né? E vários personagens narrando. Eu achei que ficou muito... Se não fosse isso, o filme não ia ser tão bom. Eu acho que uma parte do que funciona naquele livro é essa estrutura de vários... A fidelidade. E a outra coisa que... Esse é impressionante no filme, né? Que o Coppola resolveu que ele não ia usar só efeitos práticos. Sensacional. Aí ele chamou, acho que era o sobrinho dele, né? E o sobrinho dele... Então tu vê aquilo ali, só efeito prático, cara. É só efeito prático aquilo ali. E deu toda uma estética pro filme, Deu toda uma estética pro espetacular, filme, né? Não, o filme é fotografia. Eu acho que ele não ganhou Oscar de fotografia, alguma coisa assim. Não me lembro. Mas eu lembro que concorreu a fotografia, figurino, não sei se não ganhou um desses aí. Eu lembro que de maquiagem ele ganhou. Ganhou do figurino, que era aquela figurinista de origem japonesa, né? Fez a armadura, armadura cool. E o próprio Drácula, eu acho muito legal nesse filme também que o Drácula, ele porque como ele é um bicho que se transforma, né? Então mesmo polimorfo. Mesmo quando ele está em forma humana, ele tem vários formatos diferentes. Sim. Então ele aparece de um jeito, que é aquele quando ele está velho, né? Com aquele cabelão parece cabelo de geisha, né? E o vestidão vermelho, aquilo é inspirado no teatro, né? Japonês, sim. né? E até o gestuário dele, né? E aí depois ele vira outra coisa, ele vira outra pessoa, né? E ele é outra pessoa quando ele tá no flashback. Sim, no flashback. Não, na introdução na introdução. Então ele tem vários... Quando ele é gente, ele já tem vários formatos diferentes. É outra coisa que eu acho bem legal nesse filme aí. E o legal, eu lembro que na época o Gary Oldman foi bastante contestado no papel, assim, né? Quando estava para ser lançado, né? Quando anunciaram que ia ser ele o protagonista, né? Aí teve um bafafá aí de contestação, assim, porque ele tinha um visual de Drácula, claro, mas é que a pegada era completamente diferente dos filmes até então, né? Bem legal, né? O Drácula é um filme que dá para tu rever tranquilamente todo ano, né? Tranquilamente todo ano, né? É um filme que não envelheceu mal, né? E cada vez que eu vejo, eu noto uma coisa diferente, sim. Bom, e tem aquela trilha sonora, né? A trilha sonora, É muito massa aquilo, tá? Não, e o engraçado, isso aí de efeito prático, é interessante por essa questão do envelhecimento do filme, né? Hoje, se tu pegar um filme em CGI do início dos anos 2000, tu vai olhar agora, tu já torce o nariz. Agora, quando o filme é de efeito prático, pega aí o Indiana Jones. Tu vê tranquilamente o filme, né? Então, isso aí é bem legal nessa parte de efeito prático, né? Cara, a gente tava falando ontem do 2001, né? Do Kubrick. É a mesma coisa. Eu acho que esse é o maior exemplo do CS. Tu vê aquelas cenas no espaço. Vê tranquilamente. É tudo efeito prático.
os caras fizeram, né, uma coisa redonda, sem gravidade, pro cara Isso, fazia correr. Cooper. Compara isso com um filme feito 10 anos atrás. É Um verdade. filme de espaço de 10 anos Não, atrás. Não tem, o efeito prático é que nem o filme O Barco. O filme alemão de submarino. sim, das sim. botas. Sim. Aquele é outro filme ali, que senão para fazer o efeito prático daquele É do filme, Wolfgang Peterson. Peterson. para fazer o efeito prático e para pegar e fazer hoje em dia esses filmes tipo aquele 2000 e não sei o que do final do mundo, não sei o que é só com efeito o efeito Em CGI. efeito de digital. Sim, câmera verde, não sei o que. Não, Não, fundo verde. fundo verde é o chroma key, aquele traço. É. O lance é o seguinte, eu acredito que é bem mais complicado tu pegar e bolar um efeito prático Ah, não, mas sem dúvida. para que fazer é, né? monstros em É, filme de pode terror, ser, sem dúvida tudo. que é. Até o Jason É. pegando, cortando aqueles slash, É. do que pegar e fazer um esqueminha pro computador, porque fica falso aquele lance, fica falso pra tem uma coisa, caramba. e tem uma questão do efeito prático que as coisas têm peso, né? Uhum. E elas seguem mais ou menos. Elas têm que seguir as leis da física. Claro. Então tu vai fazer tu vai fazer um efeito prático, aquilo tem que funcionar no mundo Sim, real. claro. Entendeu? Não, agora tu pega no CGI, Uhum. as coisas não têm peso, às vezes até parece que o sangue não tem peso, já É, notasse. tem, Às vezes tem. Fica, quando aí é sangue, fica falso. quando é cara. sangue de computador, o sangue parece que voa. É. Fica falso, falso. O zumbi do Eu Sou a Lenda. Uhum. O zumbi do Eu Sou a Lenda é um troço que não assusta, não cara. assusta, Não assusta. Não assusta. Se bem Até que os eu- bichinhos que aparecem correndo, tem aparecem uns viados, Sim, umas coisas sim. no meio da cidade sim, lá. aparece, E tu vê aquele troço ali, troço falso Mas pra caramba, também não, não- esse assusta uma filme criança de 3 envelheceu, né? anos. Envelheceu mal. Esse Envelheceu mal. Envelheceu que mal. horror. Que pena, né? Porque podia ter sido bom. Podia. Se eles tivessem metido. Custava colocar uns zumbi ali com maquiagem, cara. Com o Efeito dinheiro que prático. eles tinham, É. cuidava. E custava ter botado o final do livro. É. Tá? Esse aí é um, né, que eu revi recentemente, o Omega Man ali. E tu vê um filme de 70, eu acho 69, 70 e Lissandro, pouco, sei lá. explica pro pessoal. Tem que explicar o. Explica Ah, é. da onde é que saiu são 3 filmes São que 3 fizeram. filmes, O né? primeiro filme É. foi. O primeiro foi com Vincent Price, né? Mortos que matam. Mortos que Matam. E quem tem no YouTube de graça pra ver. E a segunda versão com Charlton Heston, que é o Omega Man, que é a que mais, acho que dava na sessão de gala, então a nossa Sim, geração dava mais Corujão. E aí a terceira, esse filme da terceira versão, que é com Will Smith, não sei se vocês vão lembrar, mas ela tava engatilhada, esse remake, desde o final dos anos 80. Eu não Passou sabia disso, até não. pelo Schwarzenegger. Sério? O Eu Sou a Lenda. Ficou um bom tempo ali vinculado ao Schwarzenegger. Isso ia ficar bom, Com o cara. Schwarzenegger ali no início dos anos 90. Schwarzenegger, ele ocupou mais ou menos o lugar do Charlton Heston. Assim, até eles tinham aquele dentezinho meio. Isso, Mas ficou um bom tempo vinculado. E teve outros atores que eu não recordo, mas eu lembro que o Schwarzenegger, certeza que ficou esse filme, esse roteiro, ficou muito tempo vinculado a ele. Chegou a ter um início de pré-produção. Tá, mas explica E- Do da livro. onde Do livro. E se eram zumbis, se eram vampiros. Então. Aí vou deixar pro Chico aí pra falar um pouquinho também, mas o que eu tenho até eu tenho acho que a primeira edição nacional. Opa! Eu tenho. Tá com aqueles. Qual é a tipo, editora? ela é de banca, aqueles livro de banca. Parece Sim. um pulpzinho. Depois eu mando a me foto pra mostra você, só. mano. Tem umas Eu coisas tenho. que... Tá caindo as folhinhas assim, amarelas, assim. E eu tenho a primeira edição do. É o Richard Matheson. É o Richard Matheson, o autor. E essa edição ela foi vendida em banca de revista. Quem comprou foi meu avô. Aí eu que achei. legal. Tu me manda uma foto disso depois. Manda uma foto lá. Não, só pra explicar Que é um livretinho, bem pequenininho. Ele é um livro, ele é um livro curtinho mesmo, né? Tá. E aí tem algumas edições. Agora, recentemente, eu comentei com vocês, tem uma adaptação para quadrinhos muito legal. Tu tem, né? Eu Tu comprei tem, no Café Prosa. Tu tem, né? Que eu acho aquela adaptação muito bem feita ali. Eu acho que é bem fiel, né? Ele é bem fiel. Isso é o que eu tenho pra falar. Não, pra explicar, esses filmes são baseados no livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Tá? E vai ter spoiler agora, né? Não tem problema, tem spoiler, tá? Que o livro é com vampiros, né? Não é com zumbi. Os vampiros tomam conta do mundo, aí sobrou só o personagem principal lá.
E a história, por isso que eu falei que tinha que ter o final do livro, que a grande coisa do livro é o final. Né? Porque acontece, o cara aprende a matar os vampiros que tomaram conta do planeta, né? Ele se dá conta que que eles não conseguem levantar de dia, que eles têm medo da luz do sol. Só ele consegue andar na luz do sol agora, os outros habitantes do planeta não conseguem, que são os vampiros. Então ele tem esse poder de ir lá de dia e matá-los. E ele mata um monte de vampiro e aí os vampiros ficam com medo dele. E aí eles acabam capturando e ele vai ser morto de uma forma meio ritualística e ele tá preso pensando, ele se dá conta, bom, agora o monstro sou eu, né? Porque para eles eu sou a criatura que anda de dia, uma coisa que eles não conseguem fazer. Né? E eu os mato de uma maneira que eles não têm como se defender, porque de dia eles precisam dormir. Então, agora, os vampiros são os normais. E eu é que sou o monstro, logo eu sou a lenda. E termina com o livro com... Não, é sensacional. É sensacional. E a gente estava comentando isso aí e eu estava falando para vocês, eu estava revendo alguns... Eu gosto daqueles seriados antigos que são antológicos, né? Tipo Twilight Zone, Além da Imaginação. Eu estou revendo Amazing Stories. E o Richard Matheson é um dos autores mais recorrentes nesse tipo de adaptação. Assim, né? Bom, né? Agora mesmo teve um episódio do Amazing Stories que eu não lembrava, que é com John Lithgow. E é The Doll o nome, a boneca. A boneca. Né? E é do Richard Matheson, né? E eu confundo, sabe por que eu pergunto agora? Eu não sei porque eu tenho uma confusão do Richard Matheson. Eu posso estar confundindo de novo, viu? Qual é o autor do livro que deu origem àquele roteiro do filme, aquele Em Algum Lugar no Passado? Eu acho que é ele. Não, viu? Eu sempre eu fico na dúvida. É ele? Eu acho que é ele. É ele? Tá. O Christopher Reeve. E a Jane Seymour. E a James Seymour. Pode ser que ele. Pois eu sempre... Algum espectador vai nos corrigir, mas eu tenho a impressão de que é ele. Eu acho que é, né? Então, eu sempre crio uma confusão, assim, com o Richard Matheson, com alguns... Mas principalmente com aquele autor do Som do Trovão. Só falta ser ele também. Do conto Som do Trovão. Aquele que volta e pisa no efeito borboleta. Sim. Que o cara pisa na borboleta né, do passado e traz para o futuro. Né? Que gerou o nome efeito borboleta. Né? E eu confundo esses autores. Né? Então por isso que eu fico perguntando sempre. Assim. Mas eu acho que não é ele. Esse não é ele. Esse eu acho que não é ele. Vai nos corrigir. Mas o legal, voltando ao Drácula, é que o Drácula ele deu várias... a partir de então, né, a gente teve várias, não digo corrupteiros, mas várias assim, desconstruções dos vampiros, né? O próprio Eu Sou a Lenda é um tipo, né? Sim. Né? Tem uns vampiros fada aí agora, mais recentemente, né? Que não me pega, o Crepúsculo, né? Agora tu sabe que naquela época que de que ano é o Drácula? É 92, né? Acho que é. É 92. O Coppola, ele tinha meio que uma ideia de fazer uma série de adaptações dos clássicos. Sim. E aí o próximo foi o Frankenstein. Foi a produção dele. Isso. Pelo Coppola. E aí o Frankenstein, em que o monstro é o Robert De Niro. Sim. E o Dr. Frankenstein é o próprio Kenneth Branagh, que ainda tem a Helena Bonham Carter. Né? Isso. E esse filme foi espinafrado. Foi um fracasso. As pessoas reclamaram muito da direção do Kenneth Branagh, que era uma coisa meio barroca, exagerada, não sei o quê. E aí acabou esse projeto, que é uma pena, né? É uma pena. Porque poderia ter dado muitos outros filmes bons. Mas aí eu tava revendo esse filme, porque esses dias eu resolvi rever todos os filmes do Frankenstein. Inspirados no Frankenstein. Eu cheguei à conclusão que os que eu mais gosto são A Noiva do Frankenstein e A Prometida. Com o Sting. Eu já ia brincar, eu ia dizer... Sim, a Jennifer Beals. Isso. Esse é bacana também. Esse do Kenneth Branagh, eu não achei tão ruim quando eu também vi. Eu acho que essa direção dele toda maluca é até legal, porque dá uma coisa dinâmica no filme, assim, porque é um filme longo. Sim. É um filme com bastante diálogo, né? Os figurinos são muito bons. Muito bons. Os efeitos práticos são muito bons. Também, o design de produção também, aquele casarão. O casarão com aquela escadaria tem o Iron Home. Isso. Então tem muita coisa boa nesse filme. O Robert De Niro, que também foi... Que nem o Gary Oldman. Sei lá, porque o Robert De Niro ele tá muito bem. Muito bem. Tá ótimo como
no Frankenstein. E também segue a estrutura do livro mais do que os anteriores, Sim. né? Inclusive começa no Polo Norte, que nem, né? Tá. Só tem um problema nesse filme só, que é por esse problema que eu acho que o filme não é tão bom. É o único problema. Tá? E o problema não é a direção do Kenneth Branagh, é uma coisa do roteiro, que é uma coisa que não tem no livro. Mas poderia não ter no livro e ficar bom, mas nesse caso... Não ficou. Eu acho que contrariou muito a história que já estava estabelecida, que é o seguinte, morre a namorada do Dr. Frankenstein, que é a Helena Bonham Carter, e ele resolve ressuscitá-la. Tá? Só que está estabelecido no filme que quando ele traz de volta, quando ele cria, ele não está ressuscitando ninguém, ele está criando uma vida, né? Então o monstro, ele não ressuscitou o cara que morreu. Ele é feito com pedaços de outras pessoas e ele acorda e ele não sabe quem ele não é ninguém. Ele não tem memória nenhuma. Mas aí, quando ela acorda, ela lembra quem ela é, entendeu? Tá? E aí esse é o problema desse filme. Essa parte não devia ter. Se tira essa parte fora, eu acho que aí o filme tá muito bom. Mas infelizmente tem essa parte aí que é uma coisa que não tem no livro e nesse caso não deu certo. Eu acho. Sabe que tem uma... Sandro, Oi. Vamos pro comercial. Os comerciais e já voltamos com um pouquinho mais de cinema e terror. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram, @FuzzMKT, e vamos dar um fuzz no seu negócio. Na Pepper Club, você encontra as melhores camisetas das lendas do rock, com envio para todo o Brasil. Vista sua paixão pelo rock. Pepper Club. Segundo tempo do especial 18º episódio do Conversa na Fronteira, falando de cinema com Chico Botelho e Lissandro Torres. E aí? Vamos mudar de monstro agora? Qual é o monstro agora? Eu só queria complementar que tem um Frankenstein, uma adaptação muito legal do monstro de Frankenstein e do Frankenstein também, que eu já tinha comentado com o Ricardo, que é da série de TV Penny Dreadful. Que o ator é sensacional. O ator que faz o monstro é sensacional. É um ator britânico, eu não lembro o nome dele, mas é um cara super versátil. Ele tem um episódio da série Black Mirror, que ele faz um primeiro-ministro, até que tem que currar uma porca. Não sei se tu viu esse episódio. Esse cara faz um primeiro-ministro, esse cara faz um monstro de Frankenstein e agora ele apareceu na série do Senhor dos Anéis como Tom Bombadil. O cara é um baita ator, é o mesmo cara. É um baita ator. Só papel difícil. É só difícil, dificílimo. E o cara mata pau em todos os papéis. E essa série, pra quem curte monstros clássicos, é uma das melhores adaptações dos últimos anos que eu vi. Fica a dica pra quem não viu aí, Penny Dreadful, tem 3 temporadas curtas e é muito legal. Então é só isso pra complementar com relação a Frankenstein. Saindo do Frankenstein, vamos para o que? Lobisomem agora? Lobisomem. Qual é o... Pra mim o The Howling é o melhor filme de lobisomem. A gente tava comentando antes que tem 2 tipos de filme de lobisomem, né? Um é aquele em que o terror do filme é o cara saber que ele vai virar um lobisomem, ou que ele tá virando lobisomem, né? Então aí nesses tem os primeiros lá, The Werewolf. Sim. Lembra que a gente estava falando aquele da Hammer com o... Qual é o nome do cara? Agora já me lembrando de novo. O Oliver Reed. O Oliver Reed, né? Que ele vira um lobisomem tordilho. É verdade. Esse filme da Hammer é bem bacana. Bem bacana. O único defeito desse filme é uma coisa que era bem comum na época.
que o monstro mata as vítimas estranguladas. Tem uma Isso, coisa meio que diabos, o lobisomem vai estrangular. Mas eu acho que é por causa devia ser difícil fazer a mordida, sei lá. Mas esse filme é bem bacana. Nessa pegada tem acho que o mais famoso, que é o Lobisomem Americano em Londres, né? Isso, né? Que o X da questão é o cara e tem o Jack Nicholson. Do Jack Nicholson, é do Mike Nicholson, o Lobo, né? O Lobo. Verdade. E é bem bacana. Eu gosto desse filme. Eu gosto também. Eu gosto Ele tem uma pegada mais dramática, assim, mas é bem legal, que tem o contraponto do outro, outra criatura, do outro lobo, isso, né? E tem o outro com o Benício Del Toro. Eu curto aquele filme, eu acho bem legal. Eu acho bem legal. Bacana, né? E nesses aí, o negócio sempre, o cara... o terror é o cara... E a gente já sabe que vai ser nessa pegada essa nova versão que estão lançando agora, da Blumhouse. Vai ser exatamente por quê? Porque isso aí tá no trailer, tá? Eu não vi o filme, então não tem como eu dar spoiler. Mas o trailer é justamente uma família, um casal e uma filhinha, sendo atacados assim dentro do carro por um monstro que aí arranha, assim, arranha o braço do cara. E aí todo o resto do trailer é essa pegada. Ele indo pra dentro de casa e ela chamando o papai e a gente vê. Então vai ser exatamente essa pegada aí do lobisomem. E essa é a pegada do livro, aquele que eu te falei, que é um livro que eu vou recomendar pra todo mundo. Pois eu tô na... É difícil de achar, ele só dá dica impossível. É um livro pouco conhecido no Brasil, mas é melhor que o Drácula. Sim. E eu acho melhor até que o Frankenstein, da Mary Shelley. É o Lobisomem de Paris. Não tem nada a ver com o filme, tá? Sim. O Lobisomem Americano em Paris, mas o filme o livro se chama O Lobisomem de Paris. É passado até, se não me engano, na época da Revolução Francesa, ou não, ou um pouco depois, era no início do século XIX, eu acho. E é esse negócio de que o cara não sabe que é um lobisomem. Então ele faz um monte de coisa de noite, depois acorda, não sabe e tal. E o drama é esse do cara descobrindo que ele mata pessoas, que ele come carne humana e tal. É um livro muito bom, se vocês acharem. Esse livro tem em português, procurem que tem. Faz um dia que eu tô caçando e não achei. Mas uma perguntinha do âncora hoje, que no caso sou eu. Quem é o melhor diabo? Jack Nicholson no Bruxas de Eastwick ou o Al Pacino no Advogado do Diabo? Tem mais. O Viggo Mortensen no Anjos Rebeldes. Não, mas pra mim não... O Al Pacino. Não, mas tem o Robert De Niro no Coração Satânico. Robert De Niro no Coração Satânico, comendo ovinho. Como é que é? Até o Chico tá meio parecido com ele. Como é que é? The flesh is weak. Only the soul is immortal. And yours belongs to me. Ele aponta assim. Ele aponta assim. Sensacional. Mas olha, eu acho que dá pau a pau pra mim, porque são duas pegadas, né? Eu prefiro o Al Pacino. Cara, ele tá muito bom. Ele tá bem, mas eu gosto muito do Jack Nicholson no Bruxas de Eastwick. Só que é uma pegada completamente diferente. Outra pegada, né? É uma pegada completamente diferente, é uma comédia, né? Então... Mas eu gosto bastante. Tem aquela cena que ele fica comendo umas frutas, esmagando. Sensacional! E ele correndo, ele começa a deformar. Eu acho sensacional. Eu acho aquele filme... Bom, eu sou fã do diretor, então... Esse filme é muito bom. Aquele cara é muito bom. Aliás, diretor. É um filme que faz tempo que eu não vejo o seu. É sensacional, cara. E a Cher, Michelle Pfeiffer, cara. Susan Sarandon. Mas são todos, inclusive esse do Viggo Mortensen, são todos diabos muito bons. E tem um outro que é naquela... Eu não vou lembrar o nome do cara. O Diabo Disse Não? Bom, tem o David Grohl, né? David Grohl no filme do Tenacious D. Da paleta do demônio. E tem naquele... aliás, é um filme que muita gente não gosta, que é a adaptação do quadrinho aquele... do Constantine? Constantine. Aquele ator é bom. Aquele diabo é bom também. Peter Stormare. Que ele aparece só no final, aquele diabo é bom também. Aquela cena ali é uma cena super clássica do Hellblazer, que é a revista que deu origem ao filme, né, do John Constantine. E que é sensacional, só que ele adaptou até direitinho, mas no quadrinho ele é muito mais legal. Porque eu vou explicar a cena dando spoiler do quadrinho, tá? Não é do filme. Porque no quadrinho o que acontece? O Constantine sabe que vai morrer de um câncer de pulmão, que ele fuma absurdamente.
E no quadrinho ele sabe que o inferno tá dividido em um triunvirato. Beelzebub, aí sei lá o nome, aí é Beelzebub, Satã e fulano de tal, não lembro. É um triunvirato. Aí o que ele faz? Quando ele sabe que vai morrer, ele faz em questão de minutos, ele vende a alma em minutos pros três. Pros três, sem um saber. Como ele faz isso muito rápido, os outros não conseguem saber. Quando ele morre, aí o que acontece? Os três vêm buscar. Como os três vêm pra não destruir o inferno, eles resolvem deixar ele vivo. Então ele fica imortal até se resolver o triunvirato. Então essa aí é a cena, aquela em que o Peter Stormare foi adaptado. Só que eles fizeram essa adaptação. Não tem como explicar esse triunvirato, né? Pessoal, a gente já falou de vampiro, já falamos de lobisomem, já falamos do monstro de Frankenstein. Não, pera um pouquinho, desculpa. Mas do diabo. Mas é que faltou uma parte do lobisomem. Faltou uma parte do sim, ele falou só do top. Vamos lá, então. A gente tava falando que tinha os dois tipos. Os dois tipos. Tipo era aquele filme em que o terror é do cara que sabe que vai virar, descobre que é um lobisomem. E aí o outro não, em que o terror é o lobisomem. E aí esses, pra mim, aí o The Howling. É o The Howling, que é grito de horror. E que baita filme. Filmaço. Esse filme aí, se vocês não viram, e aí esse é o filme que tu fica com medo do lobisomem mesmo. É um filme do início dos anos 80, acho que ele é 81, 82. E, bom, ele fez sucesso, muito em locadora, ele teve 3 ou 4, mas as continuações são horrorosas, não dá pra ver nenhuma. Não, tem que ser o primeiro. Tem que ser só o primeiro. E faz tempo que tá pra ter remake. E tem uma transformação bem bacana. Tem. Que, aliás, isso é uma coisa que tem que ter em filme de lobisomem, é a transformação. Eu acho que para o cinema foi uma das primeiras transformações, eu acho, tirando ali o lobisomem americano em Londres, que fez tanto sucesso quanto o The Howling é sensacional, sensacional. E esse que tu viste agora, que eu te recomendei, que eu não tinha visto, vi ontem. Dog Soldiers do Neil Marshall, né? Que é um filme bem violento também. E que dá medo do lobisomem. Isso, né? É uma produção inglesa, né? De monstros clássicos, então ficou faltando o Homem Invisível. Que tem a versão muito boa agora. E o Fantasma da Ópera. Esse Fantasma da Ópera, eu não sei nada, tá? Absolutamente nada, não manjo nada, nunca vi nada, não quero ver. Tá, mas para aí. Mas tu viu o Fantasma do Paraíso. Fantasma do Paraíso eu vi. Tá, mas aí é outra coisa. Nossa, é baseado no Fantasma. Mas sabe o que eu lembro de Fantasma da Ópera? O Swan. Sabe qual é Sim, o Swan. Sabe qual é uma memória afetiva que eu lembro do Fantasma da Ópera, tá? É um episódio da Mulher Maravilha, tá? Que tem... Linda Carter. Que tem... Nome da tua mãe. Que tem um episódio em que eles se baseiam lá, que tem um vilão, seria um fantasma da ópera, que era um teatro mesmo, coisa. E aí, basicamente, é um episódiozinho com o Fantasma da Ópera ali, né? Eu li o livro. Né? Mas eu não curto. Eu acho legalzinho o filme agora. A melhor coisa envolvendo o Fantasma da Ópera é a música do Iron Maiden. Sim, Aí sim. Aí sim. A melhor adaptação do Fantasma da Ópera é a música do Iron Maiden. E o Invisible Man. O Invisible Man tem essa adaptação atual, né, que eu acho sensacional, da Blumhouse, que é o mesmo diretor que eu citei agora há pouco, dessa nova adaptação do Lobisomem, é o mesmo cara que tá fazendo o Lobisomem. E é com aquela atriz... Mas tu já viste esse? Do Homem Invisível? O último. Sim, eu vi. Não, ele é do ano passado, ano retrasado. É com aquela atriz do Conto da Aia. Eu não lembro o nome daquela atriz, uma atriz britânica, né? Excelente atriz. Bom, aqui tem com Kevin Bacon, o The Hollow Man, né? Que é do não, é do Paul Verhoeven, não é? Paul Verhoeven. É do Paul Verhoeven com aquela moça do De Volta pro Futuro, com o Josh Brolin, com a Elizabeth Shue. Eu sou fã do Paul Verhoeven. Eu também sou fã do Paul Verhoeven. Eu sou fã. Eu não acho ruim. Só que não é terror, né? Não é. É um filme de suspense, com ação ali e tudo. Mas é que a história o Kevin Bacon tá muito bem no filme. A história do Homem Invisível não é exatamente terror. Mas tem uma questão que é... Agora eu vou outra recomendação que eu vou fazer. O Homem Invisível é baseado no livro do H.G. Wells, né? Que também tem vários outros livros que foram adaptados, como A Guerra dos Mundos e A Ilha do Dr. Moreau. Tem outros ainda. Tem uma versão maravilhosa com... Val Kilmer, Marlon Brando. E sabe que esse dia eu fui rever, pensei, não é tão ruim. Não, é horroroso. Que filme ruim, cara. Muito por culpa do Brando, né? Que ele exigiu aquelas loucuras que ele exigia. Vocês vão falar do Homem Invisível.
Tem um filme anterior que é tem com o dois. Malcolm McDowell. Tem aquele com o Malcolm E McDowell. que é com o Burt Lancaster. Burt E tem um Lancaster. outro anterior ainda que é com o Charles Lawton. Tem, de verdade. esses Tem, dois são são bons. legais. Esses São dois legais. são né? bons. Vocês não Michael falaram- York, não é? Eu falei Malcolm McDowell, é com Michael Não, York. Michael York. York. Sim, o que eu ia aquele eu dizer- lembro. O que eu ia dizer é que se vocês acharem esse livro, leiam. Sim. Não, é O muito livro, bom. A Ilha do Dr. Moreau muito é bom. muito A bom. Ilha. É um Sabe livro qual assim, ó, é? que parece que foi escrito ontem, assim, é um livro assim, ó, Atual. e é um livro que te deixa perturbado. Sim, realmente. sim. Então leiam. E ele é perdoado. Mas a Vocês melhor falaram do Invisible Man do Claudio Rains, Uma- que é legal. também é legal. Ele é legal. Mas sabe qual é a melhor adaptação dessas duas histórias? Tanto do Homem Invisível quanto a Ilha do Dr. Monroe. Recomendo, não é pro cinema. E não é bem uma adaptação. É uma citação, é uma homenagem, mas é do Alan Moore no quadrinho da Liga Extraordinária que eu presenteei ele. É a melhor versão fora da literatura do Homem Invisível que tem é ali na Liga Extraordinária. Se alguém quiser ver, ela é aterrorizante, e também da Ilha do Dr. Monroe. Quer ver Tá um ali lance também. engraçado, Chico? É Fala da Liga sensacional. Extraordinária com Sean Connery. Ah, não, tá louco aí não. Isso aí não existe, né, cara? Vamos deixar aqui. Bom, vou resumir a Liga Extraordinária com o Sean Connery. Aposentou o cara. Tão bom que é, assim, Conseguiu aposentar o Sean não faço mais O filmes. Sean Connery. Não faço mais filmes. Tão bom que é essa adaptação, né? É um crime que fizeram com a Liga Extraordinária. Pra quem não conhece, quem não gosta de quadrinho, recomendo muito a Liga Extraordinária, porque é uma adaptação absurda desses personagens clássicos, né? Eu citei esses dois, mas E tem o filme não todo- tem nada a ver com filme o absurdo, clima, não tem nada a ver, nada. Sabe uma coisa que me incomoda em adaptação? Quando é uma segunda coisa que eu gosto, né? Uhum. Não é quando muda a história, é quando muda o tom. Sim, Quando também muda é. assim, não tem nada a ver isso aí, É. mudou completamente a atmosfera, assim. Agora a gente citou antes de entrar no ar o Hellboy, né? O Hellboy é um quadrinho de horror, né? E agora foi lançado um filme mais indie, uma versão mais indie agora, desse ano, e que é a primeira adaptação de terror, é um filme de terror. O Hellboy tá ali, mas é um filme de horror, é um filme totalmente de horror. Mas tu não gostas daqueles com Gosto, com Perlman? Eu gosto daqueles dois. gosto, claro que eu gosto, claro, daqueles eu acho dois. legal. É, Não, eu gosto bastante, né? Mas eu gosto dos filmes do Guilherme Del Toro. Né? eu também gosto. gosto. Até o filme mais ou menos aquele O Mime, que eu acho muito bom. Mímica, Que é o primeiro filme de Hollywood dele ali. Tu não lembras do Cronos? Qual Cronos? É um dos primeiros filmes dele. É um filme espanhol, né? Muito feito bom. no México, que é com o Federico Lupi. Bom, o meu favorito é A Espinha do Diabo. Esse é muito bom. Pra mim é o meu favorito. Esse é muito bom. né? E aquele final, hein? Mas Um sensacional. fantasma, né? este sou eu. Sensacional, Grande filme, sensacional, esse aí. sensacional. Então, falamos de fantasma, ó. É. Viu, Leo? Nós estamos chegando, não tão no final do programa de hoje, que por sinal tá muito legal. Eu acho Tem que fazer parte 2. tivesse uma ideia muito boa, Chico, da gente fazer esse programa, e vamos fazer parte 2, 3 e 4. Porque tem coisa de fantasma ainda pra falar. Tem hein? fantasma. Então tá, vamos falar de fantasma, então. Casa Mal Assombrada. Casa Mal Assombrada. Sabe Vampiro a gente não falou muito, na real. Não. Possessão demoníaca. Tinha um troço que, Zumbi. sabe porque assim, ó, porque o zumbi ficou tão ficou meio desgastado, né? Teve coisa demais, mas é um grande gênero. É um grande Isso é um troço que tem que ser resgatado nos bons filmes de zumbi. Antes de ficar banalizado, entendeu? Noite dos Mortos Vivos. Eu tenho uma. Claro, todos aqueles do Romero. até o Day of the Dead, que é o meu favorito, mas a gente conversa isso depois, né? O meu favorito é o Day of the Dead. É? Sabe dos anos 80, dos anos 80. Tem o Bob. Sim. Eu tenho um filme de zumbi. Não, vamos falar, tá? Vamos falar no próximo. Vai ser na parte 2. Vai ser na parte 2, senão. Porque isso tem que ser o programa inteiro. É verdade. Mas de fantasma, então. Fantasma. O primeiro contato aterrorizante que eu tive com fantasma, com um conto de fantasma. O primeiro contato que eu tive com filme. Conto de fantasma. Conto. Achei que tu tivesse visto um fantasma que nem eu. Não, eu vi também. Eu também vi. Mas assim, não foi no cinema. Vamos focar nos filmes. Mas não foi no cinema. Não foi no cinema. Foi num conto do Guy de Maupassant, o Orla. Claro, não. Isso aí o Orla é sensacional. E o Orla eu acho que é um troço que não tem como adaptar, Chico. Não tem como adaptar porque ele é invisível. Não, até tem, mas é muito difícil. Muito difícil. Porque o terror tá na linha ali. Esse conto, ele é o pai
do terror Do moderno. terror moderno. Né? O Orla do Guy de Maupassant. É Orla. Teve algumas tentativas de adaptação, né? Mas nenhuma alcançou Não, ali. tem como, É que nem isso aí os Salgueiros do Algernon, né? Isso. Como é que vai adaptar os Salgueiros ali? É difícil, né, cara? Porque um terror nos Salgueiros, né? Um vento nos Salgueiros, né? Então, Não, mas é um troço que passa terror, né? Não, o Ora é Né? que assim, é que a história do que para as pessoas entenderem assim, é Sim. o cara, ele descobre que na casa dele tem uma criatura invisível. Tá? E ele nota porque a criatura bebe leite e come Isso. flores. Tá? E ele vê as coisas desaparecendo e ele se dá conta que tem um bicho invisível na casa dele. E esse bicho veio do Brasil, né? Sim, Veio sim. num Brasil, veio Num navio. num navio que veio É. de Santos, no Porto de É. Santos, né? E ele chega no fim das contas, ele chega à conclusão de que essa criatura vai substituir a humanidade, né? Porque eles são invisíveis, então eles têm uma Sensacional. Eles têm uma vantagem que não tem como. E o único momento em que ele aparece é uma hora que o cara tá na frente do espelho. E aí o Orla passa entre o cara e o espelho. Entendeu? E essa cena, a descrição sensacional. dessa cena, eu não vou dizer mais nada. Sim, Vocês sim, vão sensacional. ler esse conto aí. Que é um continho curto. Aliás, né? tem duas versões, sabia? Esse Tem conto duas versões. Tem duas versões, é verdade. Tem uma É. mais curta e Isso. tem uma. As duas são muito boas, mas a Isso. melhor é a mais verdade, curta. é a mais A curta. mais curta é A mais melhor. curta é melhor, A é mais verdade. curta é melhor. É que a verdade. primeira. O que eu comprei tem as duas versões. Isso. Eu lembro. Sabe onde é que eu tenho? Naqueles. Não sei se ainda existe a coleção de Pocket da LPM. Sim, é a primeira vez que eu li. É a que eu tenho. Eu sou grande fã desse cara. Eu também. Porque Eu também. ele é o pai de muita coisa que a gente gosta É. hoje. E nem sabe. E Às nem vezes o pessoal sabem, nem né? sabe. É. Guy de Maupassant. É. Então começamos no... O que foi a primeira coisa que a gente falou? A gente falou em vampiro, né? Vampiro, De- né? Terminamos. Começamos com Drácula de Bram Com Drácula. Stoker e terminamos no Guy de Maupassant. Foi um bom dia, então. Bom, então tá. Para terminar agora, porque infelizmente está chegando no final do Conversa da Fronteira, sobre cinema, sobre terror hoje, faltou a gente falar e já vamos deixar como pauta do próximo, Terrir, Terrir. Boa, tem que falar de terrir, cara. horror trash, Esse é o meu favorito. slasher Slasher. E E zumbi. zumbi. Tem que ser Zumbi tem que mas ser zumbi só tem que ser um episódio, só pra zumbi. tem que ser um episódio inteiro. Tem que ser exatamente. só pra zumbi, tem que ser. Então o próximo, pessoal, vai ser sobre mortos-vivos. Obrigado, Ricardo. Valeu, obrigado, pelo convite. Grande momento. Prazer aí conversar com você. Eu que agradeço, Chico Botelho, agradeço, Lissandro Torres. Até a próxima.